Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Chegamos aqui para mais um dia, para a honra e glória do nome do Senhor. Deixa eu fechar aqui que tem umas 242 planilhas abertas. Ontem foi dia de envios por aqui. Muitos envios aí. E tá cheio de planilha aberta aqui, dos nossos envios, dos nossos desafios, aleluia. Vou fechar aqui. Glória a Deus. Então chegamos aqui para mais um dia do nosso desafio, a Bíblia toda em 142 dias. Nós estamos aqui avançando nesse propósito, nesse desafio de lermos a Bíblia toda em 142 dias. Rapaz, é muita planilha mesmo. Aleluia. Glória a Deus, cheguei. E hoje nós continuamos então do 40 até o 48 de Jeremias. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nós te louvamos por essa manhã, obrigado por esse tempo precioso que tivemos agora com aqueles que estão no propósito paternidade. E agora aqui, Senhor Deus, estamos no desafio 142 dias, nesse propósito de lermos a Bíblia inteira, aqui, Senhor Deus, no Instagram. Louvado seja o teu nome, no YouTube também, que estamos subindo esses vídeos para o YouTube, que o Senhor possa abençoar cada pessoa que agora ou posteriormente, no futuro, poderá estar ouvindo a Tua palavra através dessas gravações. Que o Senhor abençoe, Pai, fortaleça. Que o Senhor permita que elas vivam um novo tempo a partir desse voltar-se à Tua palavra, desse encontrar-se com a Tua palavra, e que a Tua palavra possa nos transformar de dentro para fora, através do Teu Espírito Santo, que grava em nós, na nossa mente, no nosso coração, a Tua aliança, Senhor, os Teus testemunhos, os Teus preceitos, os Teus valores, os Teus princípios gravados dentro de nós. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Tenha misericórdia da nossa vida, perdoa as nossas falhas, nos ajuda a melhorar e que a gente possa ser transformado de dentro para fora, para a honra e glória do Teu nome, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Então, começamos aqui Jeremias 40. Jeremias 40. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, o deixou ir de Ramá, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do exílio de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados cativos para Babilônia. Quando o comandante da guarda encontrou a Jeremias, disse-lhe: O Senhor, o teu Deus, pronunciou este mal contra este lugar. E agora o Senhor o trouxe. Ele fez como havia dito. Tudo isso aconteceu porque pecaste contra o Senhor e não obedecestes a sua voz. Agora, porém, eu te solto das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu velarei por ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde te parecer bem e conveniente ir, para ali vai. Antes, porém, de Jeremias se voltar para sair, acrescentou Nebuzaradã: Volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo, ou vai para qualquer outra parte que te aprouver ir. Então o comandante lhe deu sustento para o caminho e um presente, e o deixou ir. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão. Repetindo o verso 6. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo todos os oficiais dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia tinham posto sobre a terra a Gedalias, filho de Aicão,
e que lhe havia confiado os homens, as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados cativos para a Babilônia, vieram ter com Gedalias a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Careá, Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o Netofatita, e Jaazanias, filho do Maacatita, eles e os seus homens. Jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e aos seus homens: não temais servir os caldeus, ficai na terra e servir ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Eu mesmo habitarei em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vieram a nós. Mas vós recolhei o vinho, as frutas de verão e o azeite, colocai-os nas nossas vasilhas e habitai nas cidades que tomastes. Do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon, e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei de Babilônia havia deixado um resto em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Voltaram todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e colheram vinho e frutas de verão em muita abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os oficiais dos exércitos que estavam no campo, vieram a Gedalias, a Mispa, e lhe disseram: sabes que Baales, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para te tirar a vida? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Então Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo, em Mispa: permita-me ir e ferir a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba, porque te tiraria ele a vida, e todo o Judá que se tem congregado a ti seria disperso e pereceria o resto de Judá. Disse, porém, Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: não façais tal coisa, o que dizes acerca de Ismael é falso. Jeremias capítulo 41. No 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, veio com os oficiais do rei, a saber, 10 homens com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa. Enquanto comiam juntos, levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a espada, matando aquele que o rei de Babilônia havia posto sobre a terra. Também feriu Ismael a todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra que ali se achavam. No 2º dia, depois do assassinato de Gedalias, sem ninguém o saber, vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens com a barba rapada, as vestes rasgadas e os corpos retalhados. Traziam nas mãos ofertas de cereais e incenso para levarem à casa do Senhor. Saiu-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, de Mispa, e ia chorando. Quando os encontrou, lhes disse: vinde a Gedalias, filho de Aicão. Quando eles entraram na cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou numa cisterna, ele e os homens que estavam com ele. Houve, porém, entre eles 10 homens que disseram a Ismael: não nos mate a nós, temos no campo tesouros escondidos, trigo e cevada, azeite e mel. E ele, por isso, os deixou em paz e não os matou como a seus irmãos. Ora, a cisterna em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que feriu por causa de Gedalias é a mesma que fez o rei Asa, como parte de sua defesa contra Baasa, rei de Israel. Foi essa mesma que Ismael, filho de Netanias, encheu de mortos. Ismael levou cativo todo o resto do povo que estava em Mispa, as filhas do rei, e todo o povo que ficara em Mispa, que Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão. Ismael, filho de Netanias,
levou os cativos e foi-se para passar aos filhos de Amon. Ouvindo Joanã, filho de Careá, a todos os oficiais dos exércitos que com ele estavam, todo o mal que Ismael, filho de Netanias, havia feito, tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias. Acharam-no ao pé das muitas águas que há em Gibeon. Quando todo o povo que estava com Ismael viu a Joanã, filho de Careá, e a todos os oficiais dos exércitos que com ele vinham, se alegrou. Todo o povo que Ismael levava cativo de Mispa virou as costas, voltou e foi para Joanã, filho de Careá. Ismael, filho de Netanias, porém, escapou de Joanã com 8 homens e se foi para os filhos de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e todos os oficiais dos exércitos que estavam com ele, tomaram a todo o resto do povo que ele havia recobrado de Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, depois que tinha sido ferido Gedalias, filho de Aicão, isto é, os homens valentes de guerra, as mulheres, os meninos e os oficiais da corte, que havia recobrado de Gibeon. E partiram indo habitar em Jerute-Quimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito, por causa dos caldeus. Eles os temiam, por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra. 42. Jeremias 42. Então chegaram todos os oficiais dos exércitos, Joanã, filho de Careá, Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disseram a Jeremias o profeta: caia a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor, o teu Deus, por todo esse remanescente, pois de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos. Ora, para que o Senhor, o teu Deus, nos ensine o caminho por onde devemos andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhes Jeremias o profeta: eu vos ouvi. Certamente orarei ao Senhor, o vosso Deus, conforme as vossas palavras. Eu vos declararei o que o Senhor responder, e não vos ocultarei nada. Então disseram a Jeremias: seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor, o teu Deus. Seja ela boa, seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. 10 dias mais tarde veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os oficiais do exército que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior, e lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes para lançar a vossa súplica diante dele. Se ficardes nessa terra, eu vos edificarei, e não vos derrubarei ou plantarei. Não, os plantarei, e não vos arrancarei, pois estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não tenhais medo do rei da Babilônia, a quem agora vós temeis. Não o temais, diz o Senhor, pois eu sou convosco para vos salvar e para vos livrar das suas mãos. Eu vos concederei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. Se, porém, disserdes: não ficaremos nessa terra, não obedecendo à voz do Senhor, o vosso Deus, e se disserdes: não iremos e viveremos na terra, não. Verso 14, repetindo: se disserdes: não, iremos e viveremos na terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão. Então ouvi a palavra do Senhor, ó restante de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: se vós de todo vos propuserdes a entrar no Egito e entrardes para lá morar, então a espada que vós temeis ali vos alcançará, e a fome que vós receais estará convosco no Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que de todos se propuserem a entrar no Egito para morar. Morrerão a espada de fome e de peste. Deles não haverá quem reste e escape do mal que eu falei vir sobre eles.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: como se derramou a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós. Quando entrardes do Egito, sereis objeto de maldição, desprezo e vergonha, e não vereis mais este lugar. Disse-vos o Senhor, ó resto de Judá: não entreis no Egito. Tende por certo que vos adverti hoje, de que vos enganastes a vós mesmos, quando me enviastes ao Senhor, o vosso Deus, dizendo: ora por nós ao Senhor, o nosso Deus. E conforme tudo o que disser o Senhor, o nosso Deus, anuncia-o e o faremos. Eu o declarei hoje, mas ainda não destes ouvidos à voz do Senhor, o vosso Deus, em coisa alguma, pela qual ele me enviou a vós. Agora, porém, sabei por certo que a espada, de fome e de peste morrereis no mesmo lugar, aonde desejais ir para morar. 43, Jeremias 43. Jeremias 43. Tendo Jeremias acabado de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, aquelas palavras com as quais o Senhor seu Deus o havia enviado, disseram Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Careá, e todos os homens arrogantes a Jeremias: tu dizes mentiras, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer, não entreis no Egito para morar. É Baruque, filho de Nerias, porém, quem te instiga contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem ou nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os oficiais dos exércitos, nem todo o povo, à voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá? Antes, Joanã, filho de Careá, e todos os oficiais do exército tomaram todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações, para onde haviam sido lançados para morar na terra de Judá. Homens, mulheres e crianças, bem como as filhas do rei, e a todos os que deixam Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, e também a Jeremias o profeta, e a Baruque, filho de Nerias, entraram na terra do Egito em desobediência à voz do Senhor, e vieram a Táfines. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfines: toma pedras grandes e esconde-as com barro no pavimento que está à entrada da casa de Faraó, em Táfines, à vista dos judeus. E dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: mandarei chamar Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi. Ele estenderá a sua tenda real sobre elas. Virá e ferirá a terra do Egito, entregará à morte os destinados à morte, ao exílio os destinados ao exílio, à espada os destinados à espada. Lançará fogo às casas dos deuses do Egito e as queimará. Levará cativos os ídolos e se ornará da terra do Egito, como veste o pastor com a sua roupa, e sairá dali em paz. Quebrará as colunas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará a fogo. Capítulo 44, Jeremias. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus moradores da terra do Egito, em Migdol, em Táfines, em Mênfis e na terra de Patros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: viste todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e todas as cidades de Judá. Hoje elas são um deserto e ninguém nelas habita. Por causa da maldade que fizeram, provocaram minha ira, indo queimar incenso e servir a outros deuses que nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. Eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando para vos dizer: ora, não façais essas coisas abominável que aborreço. Eles, porém, interessante que eu nunca tinha reparado essa palavra madrugando, não sei nas outras traduções, depois eu vou olhar para ver como está, mas eu nunca tinha reparado que ela é tão repetida aqui, né? Toda vez que Deus fala de enviar era madrugando, né? Madrugando. Repetindo 4. Eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando para vos dizer:
Ora, não façais essas coisas abomináveis que aborreço. Eles, porém, não escutaram nem inclinaram os seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Portanto, derramaram-se a minha indignação e a minha ira, e acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Elas se tornaram em deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel: por que fazeis tão grande mal contra vós mesmos, eliminando de Judá o homem e a mulher, a criança e o que mama, a fim de não deixardes ali remanescente algum? Por que me provocais a ira com as obras das vossas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito, onde entrastes para morar? Vós mesmos vos desarraigareis e vos tornareis objeto de desprezo e de vergonha entre todas as nações da terra. Esqueceste já as maldades dos vossos pais, as maldades dos reis de Judá, as maldades das suas mulheres, as vossas maldades e as maldades das vossas mulheres cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Eles não se humilharam até o dia de hoje, não temeram, não andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: voltarei o meu rosto contra vós, para mal e para desarraigar a todo o Judá. Tomarei o resto de Judá, que decidiu entrar na terra do Egito, a fim de lá morar. Serão todos consumidos na terra do Egito. Cairão a espada e de fome morrerão. Eles se consumirão desde o menor até o maior, a espada e de fome morrerão. Serão objeto de maldição, espanto, desprezo e vergonha. Eu punirei os que habitam na terra do Egito, como castiguei a Jerusalém com a espada, com a fome e com a peste, de maneira que não haverá quem escape e fique da parte remanescente de Judá, que entrou na terra do Egito, a fim de lá morar, para tornar a terra de Judá, a qual era grande desejo da sua alma voltar, para ali habitar. Não voltarão, a não ser alguns fugitivos. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciastes em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. Certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, de queimarmos incenso à rainha dos céus e de lhe oferecermos libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos oficiais temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Então tínhamos fartura de pão e prosperávamos alegre e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Esse é o engano, né? Esse é o engano que a gente vê aqui, que acontece muitas vezes, né? Aqui, porque eles achavam que quando eles estavam ali queimando incenso, né? A rainha dos céus, e aí estava tudo bem com eles. Quando eles pararam de fazer isso, aparentemente tudo ficou ruim. Esse é um engano que acontece com muita gente, né? A pessoa às vezes está no pecado, a pessoa está às vezes vivendo um caminho de morte, e aí ela acha que está tudo bem, né? E aí quando ela se converte ou quando ela se conserta com Deus ali, começa a ter problemas, ter dificuldades, ter perseguições. Ela fala: mas quando eu estava servindo, antes de eu servir a Deus, né, parecia que estava tudo melhor, né? Tudo estava melhor, e agora, depois que eu decidi fazer certo, decidi estar na presença de Deus, decidi servir a Deus, parece que as coisas pioraram, né? Ficaram mais difíceis, né? E de fato, aparentemente, isso é que acontece por vários motivos, né? Um dos motivos é porque antes, né, você estava num caminho de destruição, né? Você estava num caminho de morte, então não tinha para que o inferno te incomodar, né? Você estava ali do lado deles, né? A história do muro, né? Tem a história do muro, que o cara estava em cima do muro, é uma alegoria, é uma ilustração, né? O cara estava em cima do muro e de um lado do muro tinha um inferno que estava pedindo, que estava em silêncio, né? Quieto, e do outro lado tinha
o céu, os anjos do Senhor, convidando ele para descer do muro para o lado do céu, né? Então o céu convidava, o chamava, né? Vem para o nosso lado, desce do muro, vem para cá, né? Só que o inferno não falava nada e ele ficava em silêncio. E aquele homem ficou intrigado e perguntou: por que o céu, né, está me chamando, está insistindo para eu descer para o lado deles, enquanto que o inferno, né, está tranquilo, não fala nada, né, não me convida? E aí alguém disse para ele assim: é porque o muro pertence ao inferno, né? Então está em cima do muro já está do lado do inferno. Então por isso que o inferno não vai te convidar, porque você já está do lado dele, né? Ali no caso da ilustração. Então é meio que isso, né? A pessoa às vezes está ali vivendo distante de Deus, vivendo no pecado, aí ela se converte, ela decide se consertar e agora muita coisa começa a dar errado e aí passa por problemas, dificuldades. Ela fala: quando eu estava lá fora, quando eu não estava servindo a Deus, tudo parecia mais fácil. Mas na verdade esse é um engano, é um engano. Até porque quando nós nos aproximamos de Deus, as coisas vão começar a ser colocadas em ordem. E para que se dê uma faxina, é necessário mover os móveis de lugar. Para se fazer uma reforma, é necessário destruir algumas paredes, derrubar algumas coisas. Então tem todo o incômodo que vai ser gerado para se fazer uma reforma. E assim é nas nossas vidas, quando nós decidimos nos colocar ali diante do Senhor para fazer a vontade de Deus e para nos consertar com Deus, né? Então, num primeiro momento as coisas vão parecer piorar, mas Deus está fazendo com que melhore, né? Então, aqui aconteceu isso, né? Eles começaram a dizer: na época que a gente queimava incenso, né, era muito melhor. Quando a gente parou de oferecer libações, nós tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Então parecia que o fato deles terem deixado a rainha dos céus, fazia com que eles fez com que a vida deles piorasse, mas na verdade era um engano ali, né? Verso 19: quando queimamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecemos libações, acaso não sabiam nossos maridos que lhe fazíamos bolos que a representam e lhe oferecíamos libações? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe dera essa resposta: não se lembrou o Senhor e não lhe veio à mente o incenso que queimastes na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos oficiais, como também o povo da terra? Quando o Senhor não pôde mais sofrer a maldade das vossas ações e as abominações que cometestes, a vossa terra tornou-se em deserto, em espanto e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Porque queimastes incenso e pecastes contra o Senhor, não obedecendo à voz do Senhor, nem andando na sua lei e nos seus testemunhos. Aconteceu-vos este mal, como se vê nestes dias. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós, todo o Judá que estais na terra do Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vós e vossas mulheres demonstrardes por vossas ações o que prometestes, quando dissestes: certamente cumpriremos os votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Confirmai os vossos votos, cumpri-os. Ouvi, porém, a palavra do Senhor, todo o Judá, que habitais na terra do Egito. Eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que o meu nome nunca mais será pronunciado pela boca de homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: tão certo como vive o Senhor Deus, pois eu velo sobre eles para mal e não para bem. Os judeus que estão no Egito serão consumidos à espada e pela fome, até que se acabem de todo. Os que escaparem da espada e voltarem do Egito à terra de Judá serão poucos. Então saberá todo o resto de Judá que entrou na terra do Egito para ali morar, Então saberá todo o resto de Judá que entrou na terra do Egito para ali morar, se subsistirá a minha palavra ou a sua. Isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Assim diz o Senhor: eu entregarei Faraó, Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte,
como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. Então, naquele rolê todo que estava acontecendo ali, do exílio da Babilônia, um tratamento de Deus para com o povo de Judá, Jeremias tem aqui esse confronto para com essa galera aqui que foi para o Egito. Eles buscaram refúgio no Egito. E Deus tinha dito que eles não deveriam voltar ao Egito para buscar refúgio ali. Então, diante do exílio da Babilônia, diante do domínio da Babilônia, eles foram buscar ajuda do Egito e Deus reprovou essa atitude, dizendo a eles que eles não deveriam ter voltado ao Egito. E aqui Jeremias está trazendo a sentença de que esses que voltaram ao Egito seriam mortos, a maioria deles ali, por terem buscado refúgio no Egito. Jeremias capítulo 45. Palavra que Jeremias, o profeta, falou a Baruque, filho de Nerias, no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque escrevera num livro as palavras ditadas por Jeremias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim, acrescentou o Senhor, tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Isso lhes dirá: assim diz o Senhor, derrubarei o que edifiquei e arrancarei o que plantei, e isso em toda esta terra. Procuras tu grandezas? Não as busques, pois eu trarei mal sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas a ti darei a tua alma por despojo em todos os lugares por onde fores. Então é um capítulo pequenininho, 45, só para trazer ali uma advertência a Baruque sobre o seu egoísmo. Aqui o título que a Scofield colocou nesse capítulo foi a advertência a Baruque sobre o egoísmo, porque ele ficou preocupado ali com ele, Acrescentou o Senhor, tristeza à minha dor, estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Então ele ficou ali cansado de tudo aquilo, e aí veio essa palavra de Jeremias para ele. 46, Jeremias 46, Agora nós temos aí, eu acho que o 47 não, mas esses capítulos finais de Jeremias são gigantes, e hoje nós vamos até o 48. Palavra do Senhor, 46, Jeremias 46. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações, acerca do Egito, contra o exército de Faraó, Neco, rei do Egito, exército que foi derrotado em Carquemes, junto ao rio Eufrates, por Nabucodonosor, rei de Babilônia, no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo, os grandes e os pequenos, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos, montai cavaleiros e apresentai-vos com capacetes. Poli as lanças, vesti-vos de couraças, porque vejo os medrosos voltando as costas. Os seus heróis estão abatidos e vão fugindo, sem olhar para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro, nem escape o herói. Para a banda do norte, junto à borda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo com o Nilo e cujas águas se movem com os rios? O Egito vem subindo como o Nilo, e as suas águas se movem como os rios. Diz ele: subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que nela habitam. Avançai, ó cavalos, e estrondai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os de Pute, que manejam o escudo, e os lídios que manejam e entesam o arco. Esse dia, porém, é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança para se vingar dos seus adversários. A espada devorará, se fartará e se embriagará com o sangue deles, pois o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó virgem filha do Egito, mas debalde multiplicas remédios, pois não há cura para ti. As nações ouviram falar da tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor. O valente tropeçou no valente, e ambos caíram juntos.
A palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito e fazei ouvir isso em Migdol. Proclamai-o também em Mênfis e em Táfnis. Apresenta-te e prepara-te, pois a espada devora o que está ao redor de ti. Por que serão derrubados os teus valentes? Não se podem ter em pé, pois o Senhor os abaterá. Multiplicará os que tropeçavam, cairão uns sobre os outros. Dirão, levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Ali clamarão, Faraó, rei do Egito, é apenas um som. Deixou passar o tempo assinalado. Tão certo como eu vivo, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, certamente como o Tabor é entre os montes, e como o Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Prepara-te para ires para o exílio, ó moradora filha do Egito, pois Mênfis será tornada em desolação e será incendiada, até que ninguém mais aí more. Novilha muito formosa é o Egito, mas já lhe vem do norte uma mutuca. Até os seus mercenários no meio delas são como bezerros. Não virarão as costas. Acabou a energia aqui. Voltou. Acho que vai dar. Em nome de Jesus. Voltou a energia, o modem vai ligar. Cortadores de lenha cortarão o seu bosque, diz o Senhor, que era. Agora vai, aleluia, Jesus, ajuda aí, Jesus. De novo, voltando do 21, porque eu não sei como é que ficou aí, se falhou, que perdeu. Verso 21, Jeremias 46. Até os seus mercenários no meio delas são como bezerros cevados. Eles também virarão as costas e fugirão juntos. Não estarão firmes, pois vem sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. A sua voz é como a de serpente que foge. Marcharão com um exército e virão contra ela com machados, como cortadores de lenha. Cortarão seu bosque, diz o Senhor, que era impenetrável. São mais numerosos do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito será envergonhada, será entregue nas mãos do povo do norte. Diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eu punirei a Amon de No, a Faraó, ao Egito, aos seus deuses e aos seus reis, ao próprio Faraó e aos que confiam e nas mãos dos seus oficiais. Depois será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Não temas, ó Jacó, servo meu, nem te espantes, ó Israel. Certamente te livrarei mesmo de longe, e a tua descendência da terra do seu exílio. Jacó voltará, descansará, sossegará e não haverá quem o atemorize. Não temas, ó Jacó, servo meu, diz o Senhor, pois estou contigo. Ainda que eu dê cabo de todas as nações, entre as quais te lancei, de ti não darei cabo. Eu te castigarei, mas somente com justiça. Não te deixarei de todo impune. A palavra do Senhor que veio a 47. Jeremias 47. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, acerca dos filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: do norte se levantaram as águas, se tornarão em torrente transbordante. Alegrarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os que nela moram. Os homens clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão, ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho dos seus carros, ao estrondo das suas rodas. Os pais não atenderão os filhos por causa da fraqueza das mãos. Pois chegou o dia de destruir a todos os filisteus, de cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra. O Senhor destruirá os filisteus, o resto da ilha de Cafitor. Gaza rapará a cabeça, Ascalon será silenciada. Ó resto da planície, até quando vos retalhareis?
a espada do Senhor. Até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Como podes estar quieta se o Senhor te deu ordem, se ele te enviou contra Ascalon e contra o litoral? 48, Jeremias 48, acho que o 48 é o último de hoje. É isso aí. Jeremias 48. Acerca de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, pois será destruída. Envergonhada será Kiriataim e tomada. A fortaleza será envergonhada e espantada. A glória de Moabe não é mais. Em Esbom projetam mal contra ela, dizendo: vinde, desarraiguemo-la, para que não seja mais povo. Também tu, ó Madmen, serás silenciada, a espada te irá seguindo. Voz de grito de Oronaim, ruína e grande destruição. Moabe será destruída, os seus filhinhos clamarão. Pela subida de Luite, eles vão subindo com choro contínuo. Na descida de Oronaim, ouvem-se os gritos angustiosos de ruína. Fugi, salvai a vossa vida, sede como arbusto no deserto. Por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. Camo sairá para o exílio, os seus sacerdotes e os seus oficiais juntamente. O destruidor virá sobre cada uma das cidades, e nenhum escapará. Perecerá o vale e será destruída a campina, porque o Senhor o disse. Dai asas a Moabe, pois voando sairá. As suas cidades se tornarão em ruínas, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Maldito aquele que preservar a sua espada do sangue. Esse é um texto muito citado, né? 48:10. E aqui tem um contexto, mas que a gente pode entender que se aplica também aí, né? Porque aqui no contexto, o fazer a obra do Senhor era matar os inimigos quando Deus mandasse fazer isso, né? Então ele fala: maldito aquele que preservar a sua espada do sangue, no sentido de que naquele contexto isso era fazer a obra de Deus. Hoje, fazer a obra de Deus é diferente, mas ele diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente, ou seja, né, que não faz aquilo que deve ser feito, né, que o Senhor mandou fazer. Verso 11: Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, como vinho sobre os resíduos. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o exílio. Por isso conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Vem dias, porém, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o derramarão. Esvaziarão as suas vasilhas e romperão seus odres. Moabe terá vergonha de Camos, como se envergonhou a casa de Israel, de Betel, sua confiança. Como direis, somos valentes e homens fortes para a guerra. Moabe está destruída e invadidas as suas cidades. Os seus jovens escolhidos desceram à matança. Diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Está prestes a vir a perdição de Moabe. Apressa-se o seu mal. Lamentai-vos dele todos os que estáis ao redor dele, e todos os que sabeis o seu nome dizei, como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Desce da sua glória e assenta-te em seco, ó moradora, filha de Dibom, pois o destruidor de Moabe subiu contra ti e desfez as tuas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora de Aroer. Pergunta ao qual vai fugindo e a que escapou. Que sucedeu? Moabe está envergonhado, pois foi quebrantado. Uivai e gritai, anunciai em Amon que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da campina, sobre Olom, Jaza e Mefaate, sobre Dibom, Nebo e Bet-Diblataim, sobre Kiriataim, Bet-Gamu e Bet-Meon, sobre Keriote e Bosra,
e todas as cidades da terra, de Moabe, as de longe e as de perto. Está cortado o poder de Moabe, e quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, pois contra o Senhor se engrandeceu. Moabe se revolverá no seu vômito, e será objeto de escárnio. Não foi Israel objeto de escárnio para ti? Foi achado entre ladrões, para que, sempre que falas dele, meneeis a cabeça? Deixai as cidades e habitai no rochedo. Ó moradores de Moabe, sede como a pomba que se aninha nos lados da borda da caverna. Ouvimos falar do orgulho de Moabe, que de fato é extremamente orgulhoso, da sua soberba, da sua arrogância e da altivez do seu coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é, as suas mentiras nada farão. Por isso gemerei por Moabe eu grito, pelos homens de Quis-Heres lamento. Com choro maior do que o de Jazer te chorarei, ó vide de Sibma. Os teus ramos passarão o mar, chegarão ao mar de Jazer, mas o destruidor caiu sobre os teus frutos de verão e sobre a tua vindima. Tirou-se o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe. Fiz que o vinho acabasse nos lagares. Já não pisam uvas com júbilo. Embora haja gritos, os gritos não são de alegria. Ouve-se o grito de Esbom até Eleale e Jaaz, e de Zoar até Oronaim e Eglate Selisias. Pois as águas do Ninrim virão a ser uma desolação. Farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso o meu coração geme como flauta por Moabe, como flauta geme o meu coração pelos homens de Quis-Heres. A abundância que ajuntou se perdeu. A abundância que ajuntou se perdeu. Toda a cabeça ficará calva, e toda a barba será rapada. Sobre todas as mãos haverá incisões, sobre toda a cintura pano de saco. Sobre todos os telhados de Moabe, e nas suas ruas haverá pranto, pois quebrei a Moabe, como a um vaso que não agrada. Diz o Senhor, como está quebrantado, como uivam, como virou Moabe as costas e se envergonhou. Assim será Moabe, objeto de escárnio e de espanto para todos os que estão em seu redor. Assim diz o Senhor, vede, ele voa como a águia e estende as suas asas sobre Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas. Será o coração dos valentes de Moabe naquele dia como o coração da mulher em dores de parto. Moabe será destruído, para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor, cova e laço vem sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que sair da cova ficará preso no laço. Pois trarei sobre Moabe o ano da sua punição, diz o Senhor. Os que fogem param sem forças à sombra de Esbom, mas fogo sai de Esbom, e labareda no meio de Sion, e queima a fronte de Moabe e o crânio dos turbulentos. Ai de ti, Moabe, pareceu povo de Camos, pereceu. Verso 46. Ai de ti, Moabe, pereceu. Verso 46. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Camos. Os teus filhos foram levados cativos e as tuas filhas para o exílio. Contudo, restaurarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Aqui termina o juízo de Moabe. Esses capítulos finais aqui de Jeremias, né, ele traz sentenças, ele traz aqui juízos, né, palavras proféticas de juízo sobre alguns povos ali, né? Moabe, aí depois tem Amon, Edom, Damasco, Azor, Elão. São capítulos grandes aqui, 48, 49, 50, 51. E aí depois... Cadê, gente? Depois de trazer todo esse juízo aí para Jerusalém, ele traz também juízo. Aí, ó, contra a Babilônia, né? E
contra esses outros povos aqui. Então são as palavras aí finais dos capítulos finais de Jeremias. Então amanhã nós vamos ler aí o 49, o 50, o 51. Aí terminamos com 52, o livro de Jeremias, esse grande livro de Jeremias, é bem extenso ele. E aí amanhã nós lemos o Salmo 137, na ordem cronológica, e aí vamos para Lamentações ainda também nessa de Jeremias, né? E depois entramos em Ezequiel, outro profeta também aí extenso e contemporâneo aqui do período de Jeremias. Amém? Deus abençoe você, um ótimo dia em nome de Jesus, e amanhã nós voltamos aqui no nosso compromisso 5h42 da manhã, em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã. Hoje eu vou compartilhar o cronograma, né? A irmã Esther está perguntando o cronograma. Hoje à tarde eu vou conseguir enviar aí o cronograma, porque o nosso cronograma vai até hoje, né? E aí eu vou compartilhar o cronograma a partir de amanhã. Hoje ainda eu compartilho, em nome de Jesus. Deus abençoe, um ótimo dia.